Oi, pessoal, eu sou a Dani Jacobsen. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Mãe Sem Culpa, um espaço que traz acolhimento, informação e vivências em todas as fases da maternidade. Hoje, aqui no programa, eu trouxe um convidado muito especial. Ele é um médico alergista e imunologista pediátrico. Hoje nós vamos falar sobre como identificar as alergias, os principais cuidados, esclarecer mitos e verdades e de que forma a imunologia pode identificar a melhorar a qualidade e bem-estar dos nossos pequenos. O programa recém está começando e ele está cheio de informações. Então pega o seu cafezinho e venha sentar com a gente. O meu convidado de hoje é o Dr. Renan Augusto. Doutor, seja muito bem-vindo aqui no Mãe Sem Culpa. Tudo bem, Dani? Um prazer estar aqui. Vamos falar muita coisa boa aqui. Com certeza. Para a gente começar, então, eu gostaria que tu te apresentasse e contasse um pouquinho sobre o teu trabalho. Eu sou médico, na verdade eu sou paranaense, vim aqui para o Rio Grande do Sul e terminei a minha faculdade lá no Paraná, depois eu fiz pediatria, então eu sou pediatra de formação em Curitiba, fui para São Paulo, fiz minha especialização em alergia e imunologia e vim para cá para o Rio Grande do Sul, fiz meu mestrado, meu doutorado em alergia e imunologia e agora estou aqui ajudando essas crianças a terem uma melhor qualidade de vida dentre os seus problemas alérgicos e imunológicos. Que bacana, parabéns pelo trabalho. Obrigado. Então agora a gente vai entrar num quadro de perguntas, tá? Doutor, quando que a gente pode procurar um alergista ou um imunologista? Essa é uma pergunta bem interessante, porque dá para a gente dividir nessas duas etapas, né? Primeiro, a parte alérgica, eu posso ter essa alergia de diversos sistemas dentro do corpo da criança. Então, eu posso ter alergias respiratórias, uma rinite alérgica, conjuntivite alérgica, otites de repetição, né? Que são secundárias aos quadros alérgicos. Ou eu posso ter alergias respiratórias baixas, por exemplo, como a asma, como a bronquite. Outra possibilidade é a gente ter alergias cutâneas, então dermatites de contato, urticária, então algum tipo de alergia cutânea também é um motivo pelo qual procurar o alergista. Alergias diversas, né? Por exemplo, alergias alimentares, alergias que levam a criança a ter uma anafilaxia, por exemplo, que nós vamos conversar, né, sobre alergias mais graves. E no campo da imunologia, principalmente quando a gente quer investigar o sistema imunológico. Então, aquela criança que usa antibióticos demais, que está sempre pegando infecções, que tem algumas manifestações autoimunes esquisitas, estranhas, muitas manifestações diferentes, é o momento para procurar o imunologista para a gente investigar o sistema imunológico. Perfeito. E quais são os principais sintomas, assim, que uma criança está tendo alguma alergia alimentar? Falando de alergia alimentar, nós temos dois principais sintomas, Dani, que a gente vê nessas crianças. Principalmente sintomas gastrointestinais, naquelas criancinhas pequenas. Então é um bebezinho que tem sangue nas fezes, é um bebezinho que chora muito, é muito irritado, tem muita cólica, refluxo, vômito. Então esse bebê que pode estar sendo amamentado ao seio materno ou tomando fórmula infantil, ele apresenta esses sintomas. Nem sempre esses bebês vão apresentar dificuldade de ganho de peso. Às vezes esses sintomas são mais sutis, então vale essa percepção do pediatra para perceber esses sintomas gastrointestinais e suspeitar da principal alergia alimentar que nós temos, que é a alergia do leite de vaca. E de um outro lado, nós temos os sintomas que as pessoas linkam mais com alergia de fato. Então, é aquele bebê ou aquela criança, pode ser um pouquinho mais velha, que come o ovo e começa a ficar vermelho em volta da boca, começa a inchar o olho, inchar a boca, ou até mesmo uma criança maior, um adolescente, apresentando alergia a camarão, por exemplo, quando come, começa a sentir a garganta arranhando, começa a sentir outros sintomas. Então, todos os alimentos podem causar esses sintomas, mas esses são os principais sintomas, principalmente os gastrointestinais e os sintomas mais clássicos, que são inchaço, vermelhidão pelo corpo, coceira, edema de glote e vômito e anafilaxia. A alergia, ela pode desaparecer com o tempo ou é alguma coisa assim que com o tempo ela vai melhorando?
Isso depende de cada tipo de alergia, né? E de cada organismo. O que a gente sabe? Falando de alergia alimentar, existem alguns grupos de alimentos que é mais fácil de passar, de ir embora mais rápido. Por exemplo, alergia a leite e alergia ao ovo são tipicamente alergias durante a vida da criança. É muito raro você ter um adulto que ainda persista com alergia a leite e a ovo. De outro lado, alergia a camarão e alergia a amendoim, castanhas, frutos do mar, tipicamente são alergias mais difíceis de passar. Então, elas têm uma taxa de tolerância espontânea menor do que aquelas outras alergias. Mas isso vem mudando nas últimas décadas. É até muito interessante isso falar, porque nos estudos mais antigos, a gente tinha que a grande maioria dessas alergias ia embora de leite e de ovo. E hoje a gente está vendo que essas alergias estão mais prolongadas. Então, tem havido uma mudança nos últimos anos desse perfil. Mas, de forma geral, leite, ovo, soja e trigo costumam ser alergias passageiras. E peixes, frutos do mar, castanhas, amendoim tendem a ser alergias mais permanentes. E essas alergias, quando a gente já identifica naquela janela, né, da imunidade, né, que é mais, se eu estou errada ali, pelos 6 a 9 meses da idade da criança, né? Perfeito. A gente já vai identificar que a alergia seria permanente já nesta idade? Não, não é nessa idade. Nessa fase, a gente praticamente não tem como saber se a alergia é permanente ou não. Essa janela imunológica é um período onde a gente vai introduzir os alimentos na criança e vai observar de como que aquilo se comporta. Se apresentar uma reação alérgica nesse período, a gente acompanha ao longo do tempo para avaliar como que essa alergia se comporta em cada criança. Entendi. Tá, e qual seria a diferença entre uma intolerância alimentar ou uma alergia alimentar? Essa é uma dúvida que, olha, vale ouro. E tem muita gente que não sabe e se confunde. E não só os pais. Às vezes os pais conhecem a diferença entre alergia e intolerância, mas é um vizinho que não conhece. É o restaurante que se confunde e isso gera perigos para a criança que é realmente alérgica alimentar. Qual que é a diferença? A alergia é um mecanismo imunológico. Então, eu vou reconhecer, o meu sistema imunológico vai reconhecer uma proteína. Essa proteína ela vai gerar uma resposta alérgica. Então, geralmente, a gente vai ver esses sintomas de inchaço, de anafilaxia, sintomas mais graves. Na intolerância, eu não tenho um mecanismo alérgico. Na intolerância, eu tenho apenas sintomas gastrointestinais. Então, por exemplo, é aquele adulto que quando toma o leite, por exemplo, ele tem diarreia, tem dor abdominal, tem cólica, distensão abdominal, a barriga fica mais inchada. Isso não é uma alergia propriamente dita, é um reconhecimento, um problema do açúcar do leite. E a grande diferença está assim, Dani. Para alergia, eu não posso tomar nenhum tipo de leite, mesmo com lactose ou mesmo sem lactose, que eu vou ter problemas, vou ter sintomas. Quando na intolerância, eu posso tomar leites sem lactose, que aí eu não vou ter problema. Então, na intolerância, eu vou ver um problema na lactose. E na alergia, eu tenho alergia à proteína do leite. E essa que é a grande diferença. Claro que aí a alergia, tu tem muita restrição alimentar aí. Exatamente, a todos os tipos de leite, seja com lactose ou sem lactose. Tudo que vai leite, tudo, até derivados, né? Exatamente, Queijos. tudo. Queijo, bolos, panquecas, pão de queijo, bolachas, biscoitos. Ainda bem que eu não tenho intolerância. É difícil. E doutor, olha só, quando a gente usa alimentos precocemente, isso pode prevenir algum tipo de alergia ou não? Isso também é uma coisa que tem surgido novo nos estudos. Antigamente, e quando eu falo antigamente, é em torno de 10 anos atrás, 15 anos atrás, a gente falava que esses alimentos mais alergênicos, amendoim, ovo, peixes, na criança a gente tinha que introduzir mais tarde. A partir de 1 ano de idade, a partir de 2 anos de idade. Com o tempo, estudos foram mostrando que quanto mais cedo a gente introduz esses alimentos,
menos alergias essas crianças tinham. Então, opa, será que vale mesmo a pena eu introduzir mais tarde? E aí eles falaram, e eles, de acordo com vários estudos, eles mostraram, vamos introduzir a partir da introdução alimentar. Então, a partir de 6 meses, até os 9, 10 meses, ou até um ano, a gente introduz nesse período que nós chamamos de janela imunológica, que é o período que a criança, o sistema imunológico da criança está mais receptivo, está mais tranquilo, e que isso vai evitar que essa criança entre em uma alergia mais para frente. E como que a gente deve oferecer para a criança esses alimentos? Claro, eu não posso introduzir um amendoim para uma criança de 6 meses de vida. Tem que introduzir da forma adequada para uma criança. Então, o amendoim, por exemplo, em forma de pasta, pastinha de amendoim, ou uma farofinha de amendoim bem triturada. Sempre importante olhar o rótulo das coisas, né? Não vai dar alguma coisa cheia de ultraprocessados para a criança logo, né, aos 6 meses. O ovo tem que ser um ovo bem cozido. Eu vejo muita gente introduzindo omelete para a criança antes do ano de idade. Então, a gente não oferece omelete, ovo molinho no começo de vida. Sempre o ovo bem cozido ou em preparações. Outras oleaginosas, castanha do Pará, castanha de caju, nozes, pistache. Se faz parte da família, do consumo da família, pode oferecer nessa fase. Peixes, muito importante, uma fonte super, super boa de ômega 3, de proteína para a criança, pode ser oferecido para a criança a partir dos 6 meses de idade, aproveitando essa janela imunológica, para evitar alergias no futuro. Perfeito. E doutor, que fatores que causam, agora a gente entrando agora em outra parte aqui mais de alergias, rinite e asma, tá? O que causam na criança rinite e asma? É um conjunto de fatores de risco que vai tornar aquela criança alérgica respiratória. A principal coisa é genética. Então, se eu tenho um pai, uma mãe que tem asma, que tem rinite, ou que tenha mesmo outras alergias, não necessariamente a mesmo tipo de alergia, o filho ou a filha tem mais chance de apresentar. Mas só a genética não explica. Então, hoje tem vários fatores no ambiente que falam pra gente, que interferem nessa genética e que fazem a criança virar ou não alérgica. Mas depois que a criança realmente, tudo bem, o meu filho tem asma, tem rinite, o que causa essa rinite? O que exacerba? O que faz engatilhar esses sintomas? Na maioria das vezes, poeira. Ácaros da poeira doméstica, que são pequenos animaizinhos que moram na poeira doméstica, eles soltam proteínas muito pequenininhas, mas que entram no epitélio respiratório e exacerbam os sintomas. Por isso que na grande maioria dos casos a gente tem algumas medidas que nós vamos conversar aqui sobre higiene ambiental para tentar diminuir os ácaros. Mas outras coisas também podem causar isso, cachorro, gato, então epitélios, e não só o pelo, tá? Muita gente acredita que é o pelo do gato, é o pelo do cachorro. Não necessariamente é só o pelo, mas o epitélio, às vezes até a própria urina, a saliva do gato, tudo isso são fatores alergênicos para algumas pessoas alérgicas respiratórias. Pólens, fungos, todos esses aeroalérgenos são importantes nesses alérgicos respiratórios. Mas claro que nem toda criança que tiver contato com a poeira, com os pelos, enfim, né, tu falou as fezes, xixi, enfim, não vão, de repente, criar algum tipo de alergia, né? Não necessariamente. Inclusive, tem uns estudos muito interessantes e muito legais de serem falados, que quem tem gato e cachorro desde bebezinho tem menos chance de apresentar alergia a gato e cachorro. Então, essa introdução precoce desses alérgenos desde pequenininho, isso facilita e é muito bom para o sistema imunológico da criança. Tá, então o que causa essa crise alérgica da criança quando está em casa? A maioria das vezes é entrar em contato com esses alérgenos que a gente falou, então poeira, gato, cachorro ou outros animais domésticos, fungos. Aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, a gente tem muita umidade, né, dentro das casas, principalmente no inverno. Então, esse mofo acaba influenciando bastante, irritando as vias aéreas.
A gente também tem muita polinose, a gente tem muito pólen nessa época do ano de setembro, outubro e novembro. Então, isso tem muita relação com os sintomas respiratórios altos. Coriza, espirros, coceira nos olhos. Isso faz com que piore bastante O as nosso alergias. clima aqui, né, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, ajuda, né, colabora muito, né, com isso. Colabora. O consultório tá cheio por causa disso, é bem É. complicado. Tá, e doutor, agora falando um pouco agora de imunologia, tá? Crianças que estão sempre se gripando ou ficam com infecções repetitivas, Uhum. isso é algum sinal que a criança tem uma imunidade baixa? Eu diria, Dani, que é um sinal de alarme, entendeu? A criança que sempre pega infecções é um sinal de alarme para os pais e para o pediatra ficarem de olho. Mas uma criança que entrou na escolinha recentemente, esse ano entrou na escolinha, é normal uma criança apresentar diversos episódios de vírus, de infecções virais de repetição. E não necessariamente ela vai ter um problema imunológico. É só porque aquele sistema imunológico está virgem. Ele não chegou, não entrou em contato com essa gama de vírus que tem na escolinha. E quando entra, ele vai responder. Quando que eu acho que isso aí tem que ser investigado? Principalmente quando a criança não consegue dar a volta por cima, sozinha, nessas infecções. Precisa usar antibiótico o tempo todo. Então é uma sinusite bacteriana que toda vez precisa entrar com antibiótico, ou com otites de repetição, pneumonias de repetição, ou assim, quando a criança tem que internar para tratar uma infecção. Não é comum uma criança precisar internar para tratar uma infecção de ouvido, ou uma sinusite, ou mesmo uma pneumonia, que a maioria das vezes são tratadas com antibiótico em casa. Então, quando tem essa infecção mais grave, que precisa de internação, também é um sinal de alarme para a gente pensar. Tá, e me diz uma coisa, existe algum exame, algum teste para identificar se a imunidade da criança está baixa, se está ok? Existe. Existe? É para isso que a gente está aqui. O imunologista ele serve para identificar esses pacientes de risco e investigar a fundo. Existem exames, a maioria dos exames são exames de sangue que nós fazemos. Então, exames de sangue para avaliar o nível dos anticorpos dentro do corpo. Exames de sangue para identificar se a criança respondeu bem às vacinas que ela tomou. Exames para identificar células dentro do organismo. Então, tudo isso a gente avalia o sistema imunológico e quando isso aí ainda vem normal, a gente pode ir para exames genéticos. Então, alguns exames genéticos vão falar para a gente se aquela criança tem realmente um problema de imunidade genético que favorece ela ter essas infecções. Tá, e o que os pais podem fazer para aumentar essa imunidade imunológica, né, das crianças? Também é uma pergunta de ouro, né? O que Ó, eu dá uma posso dica, por fazer? favor. Dá uma dica. Aqui não tem muito floreio. É fazer o que a gente sempre ouve que tem que ser feito. É uma dieta equilibrada numa criança, sem ultraprocessados, exercício físico. Então, a criança não pode ficar em frente à tela o tempo todo, tem que se exercitar, tem que correr, tem que brincar. Um sono bom, ter uma rotina de sono adequado para a criança, isso favorece a imunidade. A gente fica atrás de vitaminas ou a gente fica atrás de medicações para aumentar a imunidade e isso aí não adianta. A grande maioria das vitaminas, na verdade, todas as vitaminas que a criança precisa estão aqui na alimentação. Então a gente não tem nenhuma medicação que vai fazer que aumente a imunidade. Claro, a gente vai identificar alguns fatores que podem estar influenciando. Então, se a criança tem uma alergia, por exemplo, ela pode apresentar infecções de repetição. Então, eu vou tratar a alergia com medicações. Tá, mas não existe nenhum alimento e nenhuma vitamina que ajude esse aumento da imunidade, então. É um tema um pouco polêmico, mas eu acho que é importante falar isso. Existem alguns alimentos, por exemplo, a cúrcuma, né, o gengibre, que tem alguma atividade para melhorar a imunidade quando a gente olha as células in vitro, então no laboratório. Mas não tem nenhuma comprovação científica de que se eu comer mais gengibre, eu vou ter menos infecções. Então, existe um gap aí entre o que acontece lá no laboratório e o que realmente acontece no organismo humano. De forma geral,
uma dieta cheia de alimentos benéficos vai ajudar na imunidade, e não um alimento em si. Doutor, e a imunoterapia, ela funciona de fato para as crianças? Primeiro é importante esclarecer o que que é imunoterapia, né? Quando eu tenho uma criança que tem algum tipo de alergia, existem umas estratégias que eu uso para melhorar essa alergia. A primeira estratégia é melhorar aquilo que faz ela ter alergia, então o ambiente, melhorar aquilo que exacerba a alergia dela. Outra estratégia é eu diminuir os sintomas. Eu usar um antialérgico, eu usar um corticoide nasal, eu usar um remédio de bombinha para controlar os sintomas. Mas tudo isso só vai controlar os sintomas. A imunoterapia, ela é feita há mais de 100 anos, mais ou menos, e ela desenvolve um racional que é o seguinte: eu tenho alergia a um determinado tipo de ácaro, de poeira. Eu vou dar aquele ácaro para a pessoa para que ela vá desenvolvendo uma tolerância própria, espontânea, e que ela consiga caminhar com as próprias pernas. Claro que a gente tem que começar isso de uma forma bem lenta, bem diluída. Isso a gente consegue fazer tanto por injeções quanto por gotinha embaixo da língua. Estão se desenvolvendo outras maneiras. Mas a gente vai fazendo isso por um período bem prolongado, no mínimo uns 3 anos, para fazer com que haja uma dessensibilização. Que a criança ou o adulto que faz a imunoterapia se dessensibilize daquilo que faz alergia nela e que ela consiga diminuir ou parar com os tratamentos porque ela melhora dos sintomas. Então é um tratamento bem importante, um tratamento bem efetivo para aqueles pacientes que são bem selecionados. Não é todo mundo que pode fazer imunoterapia. Então, é bem personalizado. Se chama imunoterapia específica. O nome, porque cada paciente vai ter um tipo de extrato, um tipo de tratamento baseado naquilo que você tem alergia, que os testes e que os exames de sangue vão me falar para você. Isso aí existe na rede particular, Isso na rede isso depende de cada serviço. Existem alguns serviços públicos que oferecem o SUS, existem alguns serviços que tenham alguma estruturação para oferecer imunoterapia, mas de maneira geral pode ser feita basicamente na rede privada. Tá bom. Sensacional, né? Deixa eu te perguntar agora assim, ó, qual é a diferença de uma alergia para um resfriado? Tá. Também são sintomas que se confundem, né? Porque quando a gente vê coriza, obstrução nasal, a gente fica na dúvida: será que isso é uma alergia ou será que isso é um resfriado? O resfriado é uma infecção. Então, como uma infecção, eu vou ter sintomas além dos locais. Eu vou ter febre, eu vou ter dor de cabeça, eu vou ter dor no corpo. Sabe aquela moleza que a gente sente quando a gente está mais gripado? Isso a alergia não faz. Quando tem alergia, eu não tenho febre associada. Então, estes são sintomas bem fáceis da gente identificar uma infecção, que são os resfriados. Por outro lado, quando eu tenho alergia, eu tenho mais sintomas clássicos de alergia. Eu tenho mais coceira no nariz, eu tenho espirros. Então, é aquela pessoa que acorda de manhã e começa a espirrar um espirro depois do outro, que entra em contato, que vai mexer numa coisa guardada no armário, começa a espirrar, começa a coçar o nariz e o olho. E aí, isso eu tenho um quadro de alergia de fato. A grande questão é que eu posso ter as duas coisas juntas. Eu posso ter uma pessoa que é alérgica e que pega um resfriado. Então, isso se sobrepõe muitas vezes. Mas saber diferenciar entre uma coisa e outra é super importante, principalmente para o médico que está lá atendendo aquele paciente para tentar diferenciar as duas coisas. Tá, e me diz uma coisa, quando a criança tem esses sintomas, né, de alergia, que está sempre espirrando, né, devido ao pó, ao ácaro, enfim, ela sempre vai ter que usar pelo resto da vida algum tipo de medicamento ou não? Isso depende também, depende do tipo de alergia, da gravidade da alergia, dos sintomas dela. A maioria das crianças, quando tem a gente está falando de rinite aqui, né? Uma vez que ela se instala, ela é permanente. A rinite, ela não costuma ir embora, a não ser que a gente faça alguma mudança no ambiente ou nos tratamentos. A vantagem da imunoterapia é justamente essa. É que eu faço o tratamento por 3 anos e isso corta a doença. Diferente dos outros tratamentos que eu tenho que usar enquanto tem sintomas, e aí não tem data, né? Vai usar para sempre. Mas
a imunoterapia ela tem esse poder de cortar. Isso é próprio da rinite. Quando eu falo de asma, é diferente. A maioria das crianças com asma vai melhorar depois que passa a infância. Então, a rinite ela tende a ser mais permanente e precisar de medicações contínuas. A asma, geralmente, eu faço naquele período de tratamento da criança e depois a coisa melhora. Então, isso depende muito de cada tipo de alergia. Doutor, agora eu gostaria que tu falasse pra gente como é que são feitos, né, esses testes de alergia. Tu me enviou algumas fotinhos, né, que a gente vai colocar agora aqui no telão. Ai, podemos ver. Sim. Ótimo. Aí tu já explica pra nós como é que funciona esses testes. A gente vai usar, cada tipo de teste é para um tipo de alergia diferente. Então, esse tipo de teste que nós estamos vendo aqui se chama PET teste, ou teste de contato. Esse tipo de alergia é para alergia de pele, para quem tem algum teste de contato. Certamente você já ouviu falar, por exemplo, algumas pessoas que têm alergia a metal. Uhum. Então, alergia Sim. à bijuteria, alergia da pulseira, do metal. Este teste aqui a gente coloca, por exemplo, alguns metais aqui e avalia qual metal que a pessoa tem alergia, para que eu possa identificar o agente. Cada bolinha dessa que a gente vê ali é um material diferente. Então pode ser roupas com borracha, a gente tem várias coisas com borracha, vários tipos de perfumes diferentes. Então eu coloco algumas substâncias ali, deixo colado nas costas da pessoa e depois que eu tiro, eu vejo a bolinha. Eu acho que tem uma fotinha próxima ali para mostrar como que fica depois que a gente tira os adesivos. Tá vendo aqui embaixo, ó? A gente consegue ver bem certinho aonde que ficou a bolinha e que fica a alergia. Então eu sei que aquela bolinha ali, por exemplo, metil-isotiazolinona é o nome da substância. É um conservante utilizado muito em sabonete de mão. Então quem tem alergia de mão pode ter esse componente positivo. Aqui, nessa paciente, essa alergia aqui, o 1 e o 2 é a bateria de unhas. Então, para quem tem alergia de esmalte, para quem tem alergia à esmaltação em gel, por exemplo, essa pessoa tem muitos acrilatos positivos. Nossa. Então, eu escolho aquele esmalte, aquela esmaltação em gel que ela pode de acordo com esse teste. Bah, que exame sensacional, hein? É muito bom, Muito legal. muito bom ver positivo, assim. Mas me diz uma coisa, ela não pode pintar a unha? Tipo assim, no caso? Ela pode pintar unha desde que o esmalte que ela use não tenha estas substâncias que a gente identificou. Nossa, ela tem que levar o dela, olhar o rótulo. Olhar o rótulo e avaliar. Nós fazemos isso, né? Os alergistas na consulta, a gente olha o rótulo e fala: esse aqui tu não pode, esse aqui tu pode. Entendeu? Sensacional, hein? Vamos para a próxima fotinho, então? Esse aqui é um teste de medicação. Então, é quando a pessoa, por exemplo, tem alergia a algum remédio. Aqui é um teste que a pessoa teve uma alergia durante uma anestesia. Então, ela foi fazer uma cirurgia, fez uma anafilaxia durante a cirurgia, e como são administradas muitas medicações, a gente não sabe o que causou. E aí, no futuro, se essa pessoa tem uma apendicite, por exemplo, e tem que ser submetida a uma cirurgia de urgência, como é que eu vou anestesiar essa pessoa? Então, a gente faz a investigação colocando cada medicação que ela usou um pouquinho na pele e vendo o que reage. E aí, a gente consegue ver qual delas positiva. E aí, eu falo, você não pode receber anestesia com tal medicação. E ela consegue usar. E nesse caso são vários? Nesses aqui são vários. A gente faz com várias concentrações, cefazolina, amoxicilina, tem várias concentrações diferentes que fazem a pessoa ter a reação. Muito legal. Vamos para a próxima fotinho. Este aqui foi de alimentos. Então, esse aqui é um exame que nós falamos de prick test para alimentos. E aqui a gente testa, por exemplo, pimentão, batata, figo, banana, aipo, tomate. Eu acho que lá é algum peixe, alguma coisa assim. E a gente vê o positivo de acordo com essa bolinha que vai crescendo. Então eu faço um pequeno arranhão. Eu até trouxe como a gente faz isso é com esse mecanismo aqui, ó, esse prick test aqui, que é uma lanceta que nós fazemos um arranhadinho ali no alimento e depois na pele da pessoa, para estimular
alergia naquele lugar. Então a gente vê positivando aqui, agora eu já não me lembro mais o que é esse aqui que veio positivo. Mas isso aqui me mostra que a pessoa tem alergia àquele alimento, através desse teste cutâneo, que é o prick test. Muito legal, muito bacana mesmo. Parabéns. E eu acho olha, que tem muito mais completo. uma foto que eu testei de peixes. Esse aqui eu testei vários tipos de peixes diferentes. Então eu testei atum, salmão, piava, tainha, e ele reagiu a todos os peixes. Nossa, coitado. Então ele tem alergia a todos os peixes, fez umas bolas bem grandes aqui quando eu testei na pele da criança. Não, mas não necessariamente, que, né, a gente estava conversando antes, quando a criança tem alergia a peixe, não necessariamente vai ter de outros frutos do mar, né? Talvez não seja camarão, né? Enfim, outros. É um erro que as pessoas cometem, né? Que quando tem uma alergia a peixes, acha que é uma alergia a camarão. E vice-versa, né? Quem tem alergia a camarão, mas na verdade não. São duas espécies completamente diferentes que quem tem alergia a camarão pode comer peixes normalmente. O que eu tenho que cuidar é restaurantes que servem peixes. Porque eu não tenho certeza se não tem camarão ali no meio, né? Então tem que ter esse cuidado. Mas via de regra, Ou são restaurantes duas coisas também que diferentes. fritam coisas sempre no mesmo ambiente, né? Na mesma frigideira, né? Isso, exatamente, a mesma chapa, né? É. Então, assim, eu tenho uma pessoa alérgica a ovo. Eu vou lá comer um bife que foi frito na mesma chapa, eu posso ter reação por causa desse contato cruzado. Posso, não são todas as pessoas que têm com essas quantidades muito pequenas, mas eu posso. Doutor, me surgiu agora uma dúvida que é muito importante, né? O que a gente deve fazer quando fecha, né, a glote, quando tem aquele edema na glote? Essa é uma pergunta que eu acho que vale a pena a gente conversar um pouquinho mais sobre isso, porque é o grande medo das pessoas quando está em frente a uma alergia. Isso se chama anafilaxia. O que é uma anafilaxia? É uma reação grave. É uma reação potencialmente fatal, generalizada. É quando vários organismos começam a falhar frente a alguma coisa alérgica. As principais causas de anafilaxia são principalmente alimentos, medicamentos e ferroada de insetos. Abelha, vespa, formiga, marimbondo. Então, essas são as três principais. Tem depois outras, látex também é uma das possibilidades. Mas alimentos, medicamentos e ferroadas de insetos são as principais. E quando eu tenho uma criança ou um adulto que é alérgico, eu preciso, primeiro, que aquela pessoa saiba exatamente o que fazer. Isso é o que a gente chama de plano de ação. Então, se eu já sei que aquela pessoa é alérgica, o alergista tem obrigação de dar um plano de ação para a pessoa. O que tu vai fazer quando o teu filho ou tua filha ou você apresentar uma reação alérgica? Na maioria das vezes, as pessoas pensam, eu vou tomar um antialérgico, vou tomar um corticoide, vou tomar uma medicação ali e vai melhorar. Mas isso melhora as reações mais leves. Quando eu tenho uma anafilaxia, que um dos sintomas é o edema de glote, esses medicamentos podem não ser o suficiente. E aí eu preciso de uma medicação que se chama adrenalina. A adrenalina, ela é feita na coxa. Por que eu friso isso na coxa? Porque tem muito médico na emergência que chega e faz no bumbum, faz no ombro, faz na barriga e sempre deve ser feita intramuscular na coxa. Então, se tá vendo o teu filho ou a tua filha apresentando sintoma de dificuldade para respirar, mas não só isso, a criança tá inteira embolotada, tá o corpo inteiro cheio de vergões, tá inchando o olho, inchando a boca e tá com tosse, tá com espirrando, tá com o nariz totalmente obstruído, tá com rouquidão. Então aquela criança que não estava rouca antes, mas começou com rouquidão. Ou tá vomitando, ou tá sonolenta, tá caída lá, não consegue acordar. Estes são sinais de que a alergia não tá só na pele, que a alergia tá generalizada. E aí, se eu não tenho uma caneta de adrenalina autoinjetável, uma caneta de adrenalina a postos, eu tenho que correr pro hospital para receber essa adrenalina no hospital. Tá, e tem algum lugar aqui em Porto Alegre que tu indicaria para ir levar na emergência, caso Qualquer precise? lugar.
Se o posto de saúde foi perto da tua casa, se for esquina da tua O casa, lugar mais perto. tu leva no posto de saúde, porque em qualquer lugar que faça qualquer vacina, qualquer estabelecimento de saúde, vai ter uma ampola de adrenalina. Então leva no hospital, ou pode levar num pronto atendimento, ou pode levar no posto de saúde para receber a adrenalina intramuscular. Tá. Esse E é o por principal. que na coxa? Porque nós temos estudos falando que na coxa é o único lugar que tem um pico no sangue. E é esse pico no sangue que vai fazer com que a criança ou o adulto saia da reação alérgica grave. Se eu faço na barriga, se eu faço no ombro, se eu faço no bumbum, eu não tenho esse pico, então não acontece. O ideal seria o que acontece nos Estados Unidos e na Europa. Todo mundo que já teve uma reação alérgica tem direito a receber uma caneta de adrenalina. Que a pessoa não vê, não vê agulha, não vê nada. Eu só tiro o lacre e em casa, antes de ir para o pronto atendimento, deito a pessoa e faço na coxa. Ali eu já salvo a pessoa. Então ela consegue ir para o pronto atendimento com mais calma, com mais tranquilidade, sabendo que a primeira dose de adrenalina não chegou. Tá, mas me diz uma coisa, e se essa dose que eu tenho de adrenalina ela vai ser totalmente tipo, Eficaz, efetiva, é. em 80, 90% das vezes eu não vou precisar de uma segunda dose de adrenalina. Só aquilo já vai salvar a pessoa. A grande questão é que aqui no Brasil a gente não tem a caneta de adrenalina autoinjetável. A Anvisa não aprovou até hoje. Então, a única forma de eu ter essa caneta de adrenalina é importando. E o custo dela é em torno de R$ 1.500 a R$ 2.000. Nossa. Então, é inacessível para grande parte da população. Nós, da Associação Brasileira de Alergia e Imunologia, temos lutado ano a ano para conseguir fazer com que as autoridades tragam essa caneta de adrenalina para a gente conseguir proporcionar um melhor tratamento para essas crianças graves. Nossa. Tá, e depois de tu ter levado na emergência, né, já que tu não sabe que aquela criança é alérgica a alguma coisa, né, depois investigar o que aconteceu. Perfeito. Na hora da reação, a gente trata, tira aquela criança ou aquele adulto da crise, do risco, e aí depois é obrigatório uma investigação com o alergista para poder elucidar os fatores que causaram aquilo. Então é super importante, frente a um quadro de anafilaxia, investigar depois disso. Então ela fica até internada no hospital. Não necessariamente fica internada. Muitas vezes ela faz adrenalina e ela responde em 2, 3 minutos ela já está bem. E aí ela fica ali em observação, no pronto atendimento por algum período e depois ela já pode ser liberada tranquilamente. Então tá, doutora, muito obrigada por esse quadro aí esclarecedor de perguntas. E agora a gente vai entrar num quadro de mitos e verdades. Eu vou te fazer uma pergunta e tu vai me responder se é mito ou verdade e tu também pode justificar a tua resposta. Vamos tá lá. bom? Ótimo. Vamos lá então. Criança alérgica nunca vai poder comer um alimento causador da alergia. Isso depende de cada pessoa. Isso aí é um mito, porque a grande maioria das crianças que têm alergia, as alergias são passageiras. Então, dá pra gente tranquilamente acompanhar ao longo dessa criança e ver se ela vai apresentar reação ou não mais pra frente na vida. Então, não é certo que vai precisar fazer restrição pro resto da vida. Tá bom. Rinite é só uma gripe mal curada. Não, é um mito. Como a gente falou, gripe e resfriado é uma coisa, é infecção, e rinite é uma alergia. Eu posso ter as duas coisas juntas, mas uma não tem nada a ver com o mal curado do outro. Criança que vive gripando pode ter imunidade baixa. Pode, isso é verdade. O que eu tenho que observar é se essa gripe está saindo fora do normal da pessoa. Então, se for só gripe, resfriados comuns, ok, é muito pouco provável que ela tenha um problema de imunidade, mas se essas infecções levantarem a anteninha, olha, não tá indo como eu esperava, investiga a imunidade que pode ter coisa aí. Perfeito. Tapar o nariz ou deixar a criança em ambiente fechado ajuda a melhorar a alergia. Tapar o nariz das crianças, né? Eu acho que é meio complexo isso, sabe? Mas Ou deixar a criança no ambiente fechado. não se deixa a criança, né, em ambiente fechado. Mas, na verdade, tem um racional por trás disso,
que muitas mães e muitos pais, eles privam a vida dos filhos por causa das alergias. Então, Existe muito, né? por Muito. colocar dentro de uma bolha e não querer realmente que o seu filho tenha uma reação alérgica. O que a gente orienta é que a criança seja uma criança livre e que consiga, dentro das suas limitações, viver uma vida feliz. Isso aí. Leite materno ajuda a proteger contra alergias. Ajuda, ótimo. Leite materno, nós estamos no agosto dourado, o mês de conscientização e que a gente quer mesmo promover o aleitamento materno. O aleitamento materno é um alimento riquíssimo em muitos fatores benéficos para a criança, inclusive para as alergias. Estimula a microbiota, favorece o crescimento, previne um monte de doença, inclusive alergias. Então, 100% aleitamento materno, quando Perfeito. possível, né? Com certeza, a gente sabe, né, que o leite materno é o melhor alimento para o seu filho. Então não deixe, né, faça o possível para amamentar o seu filho. Crianças com alergia respiratória não podem praticar esportes. Também outra dúvida muito frequente e é um mito. E eu vou te explicar por quê. Porque quando uma criança, por exemplo, asmática, vai correr muito, ela tosse, ela pode ter falta de ar, ela pode ter sintomas. E aí o que a gente pensa? Não pode correr. Mas o que a gente tem que fazer? A gente tem que tratar a alergia e deixar a criança correr. Então, uma vez que a gente controla a alergia, a criança pode ir para natação, pode correr, pode brincar, pode jogar futebol, pode jogar vôlei, fazer o que quiser, que ela vai ter tranquilidade para fazer isso. Legal. A imunoterapia pode reduzir os sintomas e até curar a alergia. Verdade. A gente não fala a cura, né? Porque propriamente cura é uma coisa que eu nunca mais vou ter, nunca. E a imunoterapia pode voltar em algum período, geralmente mais leve. Mas a imunoterapia é o único tratamento que não é só um apagar-fogo. Eu estou tratando o cerne, eu estou tratando aquilo que causa alergia na pessoa. A alergia e intolerância alimentar são a mesma coisa. A gente conversou, né, sobre Uhum. alergia alimentar e intolerância, são coisas completamente diferentes. E o que eu quero que as pessoas guardem na cabeça é que as pessoas que são alérgicas não podem tomar leite sem lactose, porque elas vão apresentar reação mesmo assim. Quem tem alergia respiratória sempre vai desenvolver asma. A asma é um tipo de alergia respiratória, mas nem sempre. Tem muitas pessoas que só têm rinite e que não têm asma. Quem tem rinite tem mais chance de apresentar asma. Então eu tenho que ficar de olho em quem tem rinite se não vai desenvolver asma em algum momento. Mas não necessariamente, eu posso ter uma pessoa que só vai ter rinite, então é mito. Criança com alergia precisa viver em casa totalmente sem tapetes, cortinas ou bichos de pelúcia. Isso depende se a pessoa for alérgica a isso. Então, nós alergistas, por exemplo, a gente faz esses testes cutâneos, a gente faz os exames de sangue para saber se a pessoa realmente tem alergia a ácaro ou se não é alguma outra coisa. Então, se realmente for detectado que a pessoa tem alergia àquilo, aí sim eu vou cuidar do ambiente. Mas se não, não precisa. Perfeito. Pelo de cachorro e gato sempre é o culpado pelas alergias respiratórias. Não, é um mito, tá? Tanto que, mesmo quando eu tenho uma pessoa que é alérgica a pelo de cachorro e gato, a gente só pede, por favor, para não deixar morar dentro da cama da pessoa alérgica. Mas pode conviver com o cachorro, com o gato. Existe, por exemplo, a imunoterapia para cachorro e para gato, para que aquela pessoa se torne dessensibilizada àquilo. Então não tem que doar o cachorrinho, não tem que doar o gatinho, sem antes fazer os testes, comprovar que ele realmente é um dos fatores que piora e dá pra gente manter o bichinho em casa, assim. Ai, que amor. Toda criança com alergia precisa tomar antialérgico todos os dias. Tomar antialérgicos todos os dias é uma das estratégias que nós podemos usar para alguns tipos de alergia. Por exemplo, urticária crônica, que é um tipo de doença que faz umas alergias de pele, o tratamento é usar antialérgicos por todos os dias, por meses seguidos. Mas isso não é a maioria das alergias. Por exemplo, o rinite, nós temos medicações mais seguras e melhores para serem usadas a longo prazo do que os antialérgicos.
Usar antibiótico com frequência pode prejudicar a imunidade da criança. Boa pergunta. É, E é um mito. olha aí. O antibiótico, de forma frequente, ele vai gerar vários problemas. Resistência bacteriana, efeitos colaterais gástricos do antibiótico, mas ele não altera a imunidade. Geralmente, o que acontece? A criança que toma antibiótico com frequência pode ter a imunidade alterada, mas não pelo antibiótico, entendeu? Pela Uhum. imunidade dela. Então, assim, o antibiótico deve ser prescrito com cautela. Nós estamos vendo um problema enorme de saúde pública pelo uso indiscriminado de antibióticos, mas quando bem indicado, o antibiótico pode e deve ser utilizado para matar as infecções bacterianas. Perfeito. Sensacional. Bebês que nascem de parto normal têm menos risco de desenvolver alergias. Verdade. Olha aí. Por isso que a gente tem que estimular o parto normal sempre. Da onde que surge isso? Quero te explicar rapidamente sobre isso, porque quando o bebê passa pelo canal vaginal, ele está pegando as bactérias e a microbiota da mulher, e que isso vai proteger a criança e vai formar a microbiota saudável do bebê. Quando a gente faz a cesárea, e isso demorou vários anos de estudo falando isso, a gente não tem essa microbiota muito bem desenvolvida. Por isso que a conjunção de parto vaginal mais aleitamento materno é a dobradinha do sucesso, assim, sabe? Uhum. Então é o que a gente preconiza, quando possível, né? Então tem casos que não tem como, mas o parto normal protege a criança de alergia, sim. Que bacana, hein? Higienizar demais a casa pode aumentar as chances da criança ter alergia. Não vai Pelo ajudar. contrário. Não, pelo contrário, né? Mas também não é para viver num ambiente, né, totalmente cheio de poeira. Tem que ter o mínimo de asseio, né, de cuidado com a casa. Mas essa exposição não precisa ser um brinco à casa, e isso não vai evitar que a criança tenha alergia. Até porque poeira, se a criança não encontra na casa, saiu da casa, tem poeira na rua, tem poeira na escola, tem poeira no pátio, no parquinho. Então, não, de novo, não é colocando a criança dentro de uma bolha que a gente vai tratar. Isso aí. Criança com alergia alimentar pode ter reação, mesmo com traços do alimento. É verdade, pode. Existe o que a gente chama de traço. Traço é aquilo que a gente conversou, que não tem o alimento dentro daquele prato, mas pode ter contaminado de alguma forma no processamento daquele alimento. Então, tem alguns, por exemplo, rótulos de produtos alimentares que está escrito pode conter leite ou contém traços de leite. O que é isso? É que não tem leite naquela batata, mas na fábrica, no maquinário, pode ter passado algum produto que contenha leite e contaminado, feito um contato cruzado. A minoria das crianças vão apresentar esses sintomas. Então, não é para todas as crianças que a gente faz essa restrição. Até porque, vamos combinar, né, Dani? É uma restrição muito intensa, é muito extensa e é muito difícil você fazer isso. Então, eu preciso ter parcimônia, eu preciso ter cuidado ao indicar uma restrição de traços. Mas, de fato, algumas crianças podem ser tão alérgicas que reagem a mínimas quantidades do alimento. A alergia na pele é sempre causada por algum alimento. Não, muito pelo contrário. A maioria, por exemplo, das dermatites atópicas, que são alergias de pele na criança, Metal. pode ser por metal, pode ser por conservantes, por produtos de limpeza, por maquiagem, é muito comum a gente ter, ou pode ser próprio da pele da criança. E aí fazer restrição alimentar para essas crianças ou para esses adultos só piora as coisas. Porque eu já estou tendo uma vida difícil por causa da alergia. Eu vou piorar a alergia, vou piorar a vida tirando comida dessa pessoa. Então, a gente não orienta, e eu sou totalmente contra tirar alimentos sem antes investigar para ver se realmente aquela alergia
tem a ver com isso. Tu falou ali de maquiagem, tá? Vou Uhum. pegar um gancho aqui. Tu já fez algum teste para ver se a pessoa é alérgica a determinadas maquiagens ou não? Naquela bateria ali, tem uma bateria só de cosméticos. Só de Ai. produtos que tem em produtos de maquiagem. Então, se a pessoa tem reação, por exemplo, na sombra, no rímel, no lábio, em volta do lábio, no pescoço, a gente pensa em produtos cosméticos, principalmente se for mulher, né? Que use produtos cosméticos, a gente faz esse teste Olha para aí. maquiagem. Legal, gostei. Criança que vive doente precisa necessariamente de vitaminas para melhorar a imunidade. Já falou que não, né? Não é, mas vitaminas são sempre muito importantes, adquiridas através de alimentação. Foque na alimentação, diminua o uso de ultraprocessados no seu filho, porque vai ser sucesso. Então tá, agora a gente vai entrar agora num outro quadro, que é o quadro Dica do Especialista. Doutora, aqui eu gostaria que tu desse uma dica assim de ouro para as famílias que estão nos assistindo. O que eu quero dar de dica é que alergia é uma coisa que a gente naturalmente tende a fazer hipóteses diagnósticas na nossa cabeça. Então, quando o nosso filho ou a nossa filha tem algum tipo de alergia, a gente já começa a pensar no que foi que causou a alergia. Antes de pensar e fazer alguma atitude por conta própria, consulte um médico. Ou o pediatra, ou o clínico se for um adulto, ou um especialista em alergia e imunologia, para ter certeza se aquele teu pensamento está certo ou não. Eu vejo muito erro diagnóstico, que as pessoas chegam no consultório achando que tem alergia a alguma coisa e depois que a gente investiga é totalmente outra. Então, antes de ter certeza de fazer aquilo que acha que teve alergia, consulta o especialista para a gente saber do que foi mesmo aquela alergia, fazer o diagnóstico correto. Às vezes, nem é uma alergia, é uma outra doença que se manifesta parecida com a alergia. E a gente faz o diagnóstico e faz o tratamento mais adequado. E sobre a imunoterapia, que dica tu poderia dar? A imunoterapia, a dica é faça com um profissional sério, um profissional titulado pela Sociedade de Alergia. Faça imunoterapia somente se você tem comprovação. Então, não é para todo mundo, mas quando bem indicada, é um tratamento muito efetivo, muito seguro, muito eficaz. Doutor, então eu gostaria também de saber aonde que tu atende. Vamos colocar aqui teu arroba aqui na tela, por favor. Eu hoje atendo em 2 locais, eu atendo no Hospital Moinhos de Vento e atendo no meu consultório particular aqui em Porto Alegre. Então, esses são os 2 locais de atendimento. Os pacientes podem entrar em contato tanto com o call center do hospital, quanto no meu consultório, através do meu Instagram ali, que vai ter ali o telefone para consultar E comigo. qual é o teu Instagram? Meu Instagram é @tudosobrealergia. Então tá, ó. Por favor, começam a seguir esse excelente doutor aqui, que eu tô, assim, ó, estou realmente chocada com tantas informações, adorei. Inclusive, se tu atender adulto, eu vou lá no teu consultório. Vamos lá, né? Alergia, todo mundo conhece alguém que tem, então a gente sempre atende, assim, do 0 aos 90 anos, tem pessoas para atender. Muito obrigada por comparecer aqui no programa, foi de extrema importância, relevância, né? Tu tirar todas essas dúvidas, esclarecer todos esses mitos, né? E também verdades. Então, quero te agradecer a tua presença aqui, foi muito importante realmente aqui para o Mãe Sem Culpa. Eu que agradeço, é muito bom falar daquilo que a gente ama fazer e que a gente vê todos os dias e que tem tantas dúvidas. Obrigado, Dani. Vou aproveitar aqui e já te dar um mimo aqui do programa e da emissora. Que querido! Muito obrigado, de verdade. De nada, Obrigado, merece. agradeço. E você de casa, se quiser participar aqui do programa, eu vou deixar o meu arroba aqui na tela. Pode mandar dúvidas, perguntas, vídeos, qualquer relato que eu vou ter um imenso prazer em respondê-los. E agora eu vou finalizar esse belíssimo programa com uma mensagem muito linda para você aí de casa. Quando o assunto é alergia ou imunidade, é comum que muitas famílias se sintam inseguras ou até culpadas. Mas é importante entender que essas condições não são resultado de algo que você deixa de fazer. Alergias têm origem multifatorial: genética, ambiente e estilo de vida. E muitas vezes surgem mesmo com todos os cuidados. E tá tudo bem. O papel da mãe e do pai não é controlar o incontrolável, mas oferecer suporte,
buscar orientação e seguir com carinho e atenção. Por isso, respire. No Mãe Sem Culpa, acreditamos que a maternidade não precisa ser um lugar de cobranças constante, mas sim de conexão, cuidado e leveza. Culpa a gente deixa de lado. No lugar, vamos colocar informação, presença e muito amor. Um beijo e até o próximo Mãe Sem Culpa.